Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta segunda-feira com muito debate sobre a rodada do Campeonato Gaúcho e também projetando Libertadores da América, sempre contando com a sua participação pelo Twitter, @DonosDaBolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/OsDonosDaBolaRS, ou através do nosso e-mail, donosdabola.rs@band.com.br. De imediato, Central Band do Esporte. Boa tarde, Gonçalo Cirne Lima. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. O sueco Zlatan Ibrahimovic esbravejou com a arbitragem francesa. Paris Saint-Germain perdeu um jogo importante para o Bordeaux no final de semana por 3-2 jogando fora de casa. No caminho para o vestiário, Ibrahimovic estava sendo filmado por algumas câmeras da imprensa francesa e ele disse que a França é um país de M e que não merece um time tão importante como é o Paris Saint-Germain. Depois, a declaração pegou muito mal perante aos franceses, evidentemente. Ele pediu desculpas, mas mesmo assim a situação não ficou muito boa para ele não, Meneghetti. Você tem que pensar no que vai dizer, não adianta cometer a barbaridade, uma barberagem verbal e depois se arrepende. Tá bem, o bom arrependimento é saudável, mas o estrago já está feito, né? Às vezes não consegue mais corrigir. Os reservas do Internacional cumpriram a missão em Pelotas. A vitória sobre o Brasil dá maior tranquilidade para o técnico Diego Aguirre na preparação do time para o próximo jogo pela Libertadores. Inter em campo de time reserva. Só o goleiro Alisson era titular. Foi dessa forma que Diego Aguirre escalou a equipe na boca do lobo. Ué, como assim? Com o Bento Freitas interditado, a torcida chavante teve que ir para o estádio do rival. E ainda viu o Inter ter a primeira chance perigosa da partida, com Valdívia. O clima do jogo era quente, principalmente porque a pressão estava toda em cima do árbitro Francisco Neto, aquele que foi chamado de Colorado por Felipão. E a cada lance que os torcedores do Brasil não gostavam... Imagina então quando ele marcou o pênalti de Leandro Leite em Valdívia. O próprio meia do Inter converteu com um pouquinho de sorte. No segundo tempo, Rafael Moura deu lugar a Lisandro Lopes e não demorou para ter uma oportunidade no cruzamento do Valdívia. O Brasil pediu um pênalti de Alan Ruschel após cobrança de falta. Nada foi marcado. Nos acréscimos, Anderson deu o passe, Taiberson acreditou na jogada e marcou o segundo. O Anderson é um excelente jogador, vem mostrando isso nos decorrer dos jogos e eu tive a felicidade de ter recebido o passe dele, consegui concluir bem, fico muito feliz de ter feito o gol, ter ajudado a equipe. Estão todos bem, estão todos ajudando, estão todos tentando e estamos de a pouco lograr um time, uma equipe e os jogadores estão dando tudo, compitindo para ter um lugar no time, mas não falo de time A, time B, porque são todos Inter, precisamos de todos e vamos, acho, por um bom caminho. Vejam o dano, isso é um episódio paralelo ao jogo, né? Mas vejam o dano, a repercussão que tem a manifestação do Filipão no jogo anterior. O dano que ele causou a esse árbitro. Vejam o dano. Ele é um técnico de repercussão internacional. Ele é um campeão do mundo. E aí num jogo de campeonato regional em que o Grêmio ganhou e que não estava nem disputando a classificação do Grêmio, não era aquele jogo que ia definir uma eliminação do Grêmio, o Grêmio ganhou, ele faz uma acusação que eu julgo como leviana ao árbitro, leviana, porque ele não tem prova, ele não tem como provar, e ainda que fosse verdadeira, mas ele faz aquela acusação ao árbitro, o chamando de Chico Colorado. Isso ganha uma repercussão nacional e no primeiro jogo que esse árbitro vai, acho que a federação faltou um pouco de sensibilidade para escalar, tira, preserva da rodada, pô, bota lá no jogo do Aimorel do Novo Hamburgo, São Paulo de Grande, acho que foi um dos jogos desse final de semana, bota nesse jogo lá e tal, ele vai no jogo do Internacional, a federação quis provar que a manifestação do Filipão não atingia em nada as suas escalas. Tá bem, uma decisão da federação, eu contesto, mas respeito a decisão. O estádio inteiro grita Chico Colorado e há um lance pênalti
que eu não tenho dúvida, mas que podemos discutir qualquer lance de pênalti, na maioria dos casos são discutíveis. Então o estádio inteiro o chama de Chico Colorado, reproduzindo a manifestação do Filipão. Que dano! Eu tenho certeza que o Filipão está envergonhado que fez. Tanto é que ele não quis falar no sábado, né? Eu não tenho certeza, Menino. Eu tenho. Não quis, pode estar, não tem. Não quis falar no dia, não quis falar no sábado. Eu acho que ele está envergonhado. Está envergonhado. No momento que ele consente a decisão da direção de não se manifestar, ele também admite que ele... Eu acho que ele vai pedir desculpa por esse ato. Eu também acho. E eu acho que seria bom primeiro pelo ato desproporcional que ele cometeu e lhe ajudaria num possível julgamento na Federação Gaúcha de Futebol pelo que fez. Eu acho que o Filipão não tem essa arrogância que alguns dizem que ele tem. Não pode ser tão arrogante a ponto de não ver o estrago que ele fez, o dano que ele causou a esse árbitro. Que prejuízo esse árbitro causou pro E não só o árbitro, Meneghetti. O jogo ontem, ele até perguntava para o Chico durante a partida, porque o jogo ganhou um componente de tensão muito grande, total, principalmente no segundo tempo. Muita pressão. E depois que deu uma esfriada, aí não se teve aquilo que pelo menos eu projetava que poderia acontecer, de uma confusão no final do jogo, porque aí caía um jogador do Brasil na área, a torcida toda já começava a se manifestar. O jogo começou muito tenso, né? Foram 4 cartões amarelos na primeira metade do primeiro tempo. Né? Mas o Meneghetti, eu refuto um pouco a tua ideia de que a federação não o deveria ter escalado. Porque imagina se se a federação tira ele de jogos importantes por conta do que aconteceu. Não, primeiro. Quer dizer, aí o cara está sendo penalizado por um... Mas o primeiro não dá. Mas, Baldasso, eu também não estou dizendo aqui que foi uma calamidade, que a federação... não sei se o Chico pensa diferente. Que a federação errou. Não é isso que eu estou dizendo. E eu sou um crítico da federação, o presidente Noveleto sabe disso. Não estou dizendo só que eu preservaria. Mas quis escalar para mostrar força, tá bem, respeito. Acho que poderia botar em outro jogo, botar no Hamburgo e São Paulo. Eu acho que tu pode mostrar força para um árbitro de primeira linha. Se é o teu melhor árbitro do quadro de arbitragem... Não é o caso do Brasil, né? Não é o caso dele. Ele até apitou bem ontem. Ontem mas ele não é o caso dele. É que o Filipão agora não convém tu criar um problema, né, Meneghetti? Esse é que é o detalhe. Isso aí. O Filipão referendou algo que é provinciano no nosso estado, quer saber se o sujeito é gremista ou colorado. O que convenhamos, gente? Desde a pré-história você tem que estar ultrapassado. O que interessa? Interessa a competência. Então chama Chico incompetente. Tá bem, é o jeito dele. E sofre as punições que essa frase lhe daria. Tá bem. Agora, ficar nessa aí de Chico Colorado, fulano gremista, isso é coisa da pré-história, gente. Mas vamos falar do jogo, foi um jogo que se tecnicamente não foi bom, foi um jogo inventado. E né? tu sabe que eu discordo um pouco da chamada da matéria, quando tu abrisse o programa, que diz a vitória deu tranquilidade, vitórias deram tranquilidade ao Internacional. Acho que não foram as vitórias em si, porque o Inter já tinha vencido em outras oportunidades apresentando problemas. Meneghetti, o Internacional jogou seguidas 2 partidas com esquemas diferentes, uma no 3-5-2 e ontem no 4-2-3-1. Uma com o time titular, outra com o time segundo e terceiro. Perfeito. E não sofreu nenhum perigo maior defensivo. Os adversários Aimoré e Brasil de Pelotas não tiveram chances de gols nesses 2 jogos. O Inter conseguiu em esquemas distintos e o Diego Aguirre conseguiu, enfim, evoluções e progressos nos problemas defensivos que o Inter tinha. Aí eu acho que está o grande ganho. Ontem o Inter teve um componente que eu considero importante, porque eu gostei da atuação desse jogador, Rodrigo Dourado. Ele é muito bom jogador. E o Brasil de Pelotas é um bom time, viu? Aí eu acho que, inclusive, que o placar não diz que foi o jogo. A vitória do Inter foi justa? Tá bem. Mas 2-1, 1-0 seria mais justo. Embora o Brasil tenha me decepcionado um pouco ontem. O Brasil ficou muito nesse ambiente da torcida contra o árbitro, especialmente no segundo tempo, e estava muito catimbeiro, tentava cavar pênaltis, o Rogério Zimmermann reclamando demais. O Brasil foi para esse lado. Se jogasse bola, poderia talvez ou empatado o jogo, ou vencido até o fiquei com a impressão do Rogério uma hora tá chorando no finalzinho do jogo. Ele estava revoltado. Ele virou pro vestiário reservado, a imagem da televisão parecia que ele estava chorando. Sabe, o Rodrigo Dourado, Cadu, eu acho realmente ele muito bom jogador, só que no 3-5-2 eu acho que ele vai ter dificuldade de jogar. Porque o 3-5-2 é assim, o primeiro homem de meio campo do 3-5-2, ele tem que ser muito forte de marcação, tem que ser bom, todos têm que ser bons jogadores, mas ele tem que ter uma característica física mais forte de poder de marcação. Nicolas Freitas. Não é o caso do Rodrigo Dourado. E para a segunda função no 3-5-2 de meio campo, tu tem que ter uma imensa mobilidade. Tinga, Goiano. Que também não é o caso também não é o caso do Rodrigo Goiano, do Rodrigo Dourado. Ele não é um jogador de grande mobilidade. O Rodrigo Dourado é um bom jogador de meio campo, é técnico, é volante técnico, mas no 3-5-2 eu acho que ele não ganharia muito espaço, não. Eu acho que essas que o Baldasso falou, essas 2 atuações, mostrando mais evolução, tanto com o 3-5-2 como com o esquema antigo, né? O esquema antigo do começo do ano, 4-2-3-1, dão uma
né, vamos dizer assim, um estofo um pouco maior para o Aguirre para esse jogo contra o Emelec, porque aquilo que a gente falava na semana passada, daquele 1 mês de intervalo entre o Emelec e a Universidade do Chile, que era uma opinião nossa, agora eu trago como informação de que essa ideia de repente, tirar o Aguirre nesse período já circula no Beira-Rio. Isso eu trago como informação, porque daquela opinião, trago agora como informação. Ou seja, se fala sobre isso internamente no Beira-Rio. Mas eu acho que arrefece um pouco na medida em que o time apresentou evoluções. Claro, e se jogar bem quarta-feira, daí já muda fora também. Tem progressos importantes, que vão se verificar por completo só na quarta-feira. Mas aí tu tem que entender a responsabilidade da evolução. Se daqui a pouco for uma ideia da direção em colocar para o Diego Aguirre, olha, tem que reforçar o time defensivamente, o time é reforçado da seguinte forma e apresenta ao treinador uma ideia e o treinador vai lá e cumpre. Quem é que faria isso no departamento de futebol do Inter? Não, o presidente. Só o presidente. Acho que o presidente. Mas entrar assim no desenho tático ou uma conversa que é normal de um presidente? Uma conversa como vulnerável defensivamente está bem. O que tu vai fazer? Outra coisa. Conversa que o Carvalho teve com o Abel. Mas ao contrário do Carvalho, que era um estudioso de futebol e tinha um conhecimento um pouco mais forte do que de outros presidentes, Vitório Pífero não sabe muito de futebol, tá? Vitório Pífero é um administrador. Vitório Pífero, em conduções táticas de time, ele não é. Não tem condição de chegar para um especialista. Inclusive, isso aí, o que exemplifica o que o Baldassi está dizendo, é a nossa percepção de conversas com os dois. Você está dizendo em função disso. Por exemplo, eu estou falando de gestão, né? Daqui a pouco o Vitório pode até ser um grande gestor. Perfeito. Como é. Já foi campeão, agora, inclusive. a gente conversa com o Carvalho, ele te fala sobre taticamente. Pergunta para ele assim, o jogador tal do Goiás. Ele te fala, o jogador é assim. Inclusive com conceitos que a gente pode até divergir. Claro. Mas o Vitório Pífero não tem esse conhecimento. Mas isso que a gente está querendo dizer, eu acho. Mas apesar disso, o Vitório é um dirigente extremamente vencedor. Sem dúvida. E tem experiência. Eu acho que quando ele começou, por mais que ele não tenha uma cultura futebolística como a do Carvalho, eu acho que a experiência que hoje tem o Pífero dá o direito para ele sim de entender que o time tinha problemas e conversar com o treinador sobre isso. O presidente Vitório Pífero criticou o treinador publicamente, senhor. Ele publicamente criticou e num argumento que ele tinha razão. Defensivamente o Inter não estava bem. Eu acho que ele tem o direito e dever de cobrar o treinador. Claro. Só acho que talvez ele não tenha tanto conhecimento tático assim para daqui a pouco ter definido. Aguirre, eu quero que o time jogue num 3-5-2 com 2 volantes. Não, mas tu pode chegar para o treinador e dizer o seguinte, olha aqui, ó, tu não está pensando numa possibilidade de reforçar um pouco. Tá bem, faz parte. Eu acho que é obrigação e dever do Vitório Pífero fazer isso. Não, tá isso aí, né? E aí o Aguirre, realmente, vou fazer isso. Foi lá e fez, deu certo. O mérito aí do treinador. Mas esse papel do dirigente é de sua atribuição, eu acho. Então, mas agora sim, gente, se o Inter tiver um insucesso na quarta-feira e isso acarretar numa saída, por mais que a gente tenha falado aqui há algum tempo de que o time estava tendo problemas, para mim ia ser surpreendente. Eu também acho. Eu acho que ele está sem os principais jogadores, né, nesse período. Eu discordo que o Inter tome essa decisão se tomar, mas eu acho que é bem provável que aconteça. Eu acho, aliás, que vai acontecer. Vocês não acham que o Internacional está em evolução? Agora, nesses dois jogos, por isso que eu acho que o momento de tirar o treinador ele já passou. O treinador deu a possibilidade de uma melhora. Agora vem entre os dois próximos jogos. E justamente agora esses dois últimos jogos eles fazem esse contraponto, né? Aquilo que a gente tem falado, porque com o Aimoré foi o time titular, ontem não, né? Mas com o Aimoré time titular, um outro esquema. Aí voltou pro esquema que não estava dando certo nem com titulares, nem com reservas e foi melhor também. É que, Daniel, eu não tenho como refutar esses dois jogos de Campeonato Gaúcho como referências para que houve uma evolução. Mas eu não tenho também como utilizar esses dois jogos como prova definitiva de que tudo ficou bom. Eu não digo prova definitiva, mas se pegarmos os adversários de baixa qualidade ou de uma qualidade razoável que o Internacional enfrentou e teve dificuldades, eu não vou comparar o Internacional com a exigência do Brasil de Pelotas, do Aimoré, eu vou comparar o Internacional com o Internacional. Sim, isso. O São José veio no Beira-Rio, driblou e fez gol. Perfeito. Já agora não está acontecendo. Por quê? Não pelo adversário, mas pela melhora do Internacional. Eu vou só discordar de ti quando tu fala assim que a hora de trocar o técnico já passou. Eu acho que já passou. Pra mim não teve essa hora. Não, mas o que o Daniel quer dizer é o seguinte... Com 40 dias? Não, mas o Daniel quer dizer o seguinte, a pressão ela já foi maior. Claro. A pressão já foi maior até porque o Inter não apresentava evolução, estava tomando muitos gols e se tinha uma perspectiva muito negativa na Libertadores. Eu lamento agora deu uma reflexão, não diminuiu. A água tá ali em banho-maria, a panela, tá? Vai quarta-feira. Não, ele ganhou uma sobrevida. Eu lamento que o pensamento seja esse, e acho que é esse mesmo. O único momento que teria seria agora uma pausa grande entre o jogo da Libertadores e outro, que até agora realmente não teve uma pausa. Teve talvez um desempenho, não